Das equipes que não ganharam título nos últimos 5 anos, eu acho que se a gente colocar num patamar assim de custo-benefício e entrega durante a pós-temporada, o Miami Heat lidera essa lista. Porque em vários anos os caras não ficaram colocados nas primeiras colocações. Não ficaram nas primeiras colocações da Conferência Leste, mas mesmo assim, chegando nos playoffs, acabava surpreendendo, né, as pessoas que achavam que esse time não ia chegar longe, ganhando de primeiro, segundo colocado, chegando até final de conferência, chegou até 2 finais de NBA e 3 finais de conferência. Então é um time que surpreende muito na pós-temporada, mesmo tendo um elenco assim, digamos, enxuto, um elenco muito jovem, que tá em formação. E dito isso, nos últimos 5 anos, essas 3 aparições em finais de conferência, temos um jogador por trás que foi a peça principal. O cara que fazia game winners, o cara que mudava da água pro vinho, o cara que se transformava no playoff Jimmy, o Jimmy Butler. Então, o Jimmy Butler, hoje é o assunto do nosso vídeo, porque tá saindo muito rumor a respeito de troca dele, não muito rumor, mas 2 rumores em específico, que é um pro Golden State Warriors, o outro pro Brooklyn Nets, que querendo ou não, nessa época do ano, onde tem pouca movimentação, tem pouca coisa acontecendo, os times já estão em começo de preparação, os atletas treinando individualmente na Chris Brickley Arena lá, estão treinando entre si, fazendo uns rachãozinho privado, então não tem muita coisa pra gente comentar. O que sai de rumor, o que sai de comentário, eu venho fazer um vídeo pra vocês. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do Jimmy Butler e fazer um recapzinho da carreira dele até esse atual momento. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho de notificações, já vai estar me ajudando demais. Se você quiser ajudar mais diretamente, temos o Seja Membro aqui embaixo, que tem alguns benefícios pra você que quer entrar pra família dos All-Stars do Guibeira. E deixar meu jabazinho aqui no começo, siga a loja Trash Talk no Instagram e compre uma camiseta, ande dripado com estilo, com salsa, com molho, de uma camiseta que eu confeccionei, que eu fiz a estampa e ficou muito bacana. E eu gostei muito dessa oversized que foi fabricada. Inclusive, estamos nas últimas unidades, tem pouquíssimas G e acho que só uma GG, tem algumas unidades um pouco a mais de M e de P. Então segue lá no Instagram, chama no direct que eu vou estar vendendo individualmente, trocando uma ideia com vocês que mandar mensagem lá, fechou? Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Podemos colocar na mesa que qualquer elenco que chegue a 3 finais de conferência e conquiste 2 títulos de conferência, chegando até a 2 finais de NBA, obviamente, é um time que teve um sucesso em montar um elenco. Ficaram por detalhe, acabaram perdendo por falta de profundidade, falta de um elemento surpresa, falta de um banco de reservas um pouco mais bem preparado pra jogar, mais experiente. Então tem vários motivos que levam um time a não conseguir realmente chegar lá, chegar a dar o ponto final. Mas só que quando falamos de Miami Heat, o Jimmy Butler é um cara que sempre dá o gás, ele sempre dá a vida, joga 48 minutos necessário, faz várias partidas de mais de 40 pontos, faz game winner, dá trash talk, mano, ele faz o que tá no alcance dele, tanto que durante a temporada regular, ele não é um cara que chuta mais de 30% pra 3 pontos, mas nos playoffs, você vê ele matando muito mais arremesso de 3 do que ele normalmente mata, então ele é um cara que em todos os aspectos do jogo dele, ele melhora quando chega nos playoffs, mesmo por dedicação, dá pra ver que o cara se impõe mais. E quando o Jimmy chegou no Miami Heat, lá em 2019, 2020, eu achei realmente que ele fosse se aposentar no Miami por conta de declarações dele, por conta de tudo que cerca a franquia, a cultura do Miami Heat e o Jimmy Butler em si e a mentalidade, digamos assim, dele de vencedor, assim, um cara que sempre foi considerado um underdog, chegou na NBA sendo draftado lá pra 50ª posição e hoje é um dos melhores 25 jogadores da NBA, a gente pode colocar, um dos melhores 20 jogadores da NBA. E durante toda essa carreira dele, durante todo esse percurso da vida dele na NBA, ele passou 6 temporadas no Bulls, um time que foi bem inconsistente, tinha um elenco que girava em torno de um jogador que estava muito lesionado, que é o Derrick Rose, falhou na hora de montar um elenco satisfatório para realmente, verdadeiramente disputar um título, era um time mais de temporada regular, Carlos Boozer não era aquele cara, Joaquim Noah perdeu o prime dele muito rápido, teve vários motivos por trás, tentaram trazer o Dwayne Wade, que não foi o cara que resolveu os problemas do time, porque ele já estava também no final de carreira, enfim, o Chicago Bulls não conseguiu montar uma equipe para poder ser competitiva na era LeBron James no Miami Heat, assim como ninguém da Conferência Leste praticamente nessa época conseguiu montar, e depois quando o LeBron foi pra Cleveland também continuou da mesma forma, tipo, onde o LeBron tava, era onde tava o núcleo de jogadores que estavam dispostos a concorrer por título, tanto que o LeBron esteve presente em 10 finais de NBA e não é à toa. Mas a forma como o nosso mano Jimmy Butler saiu do Chicago Bulls e foi para o Minnesota Timberwolves foi totalmente forçado, tipo, ele impôs a saída dele para um time que ele escolheu ir pro Minnesota Timberwolves. Chegando no Minnesota, ele teve uma breve aparição por lá porque ele queria um contrato máximo, ele queria que o Minnesota assinasse por 155 milhões de dólares, ele deu trash talk todo mundo no vestiário, ele pegou um time de jogadores da D-League, do banco de reservas e ganhou de todos os jogadores titulares, e entre os titulares já tinha Karl Anthony Towns, já tinha Andrew Wiggins, já tinha uma rapaziada pesada lá, então mostrando que ele era o cara que merecia um contrato máximo, me pague porque eu sou o melhor jogador desse time. Inclusive, após a saída do Jimmy, eles só voltaram a ser um time mais respeitado nos playoffs na temporada passada, o Minnesota Timberwolves. Passando 2 temporadas no Wolves, ele foi passar uma
temporada no Philadelphia, onde tivemos a melhor versão do Philadelphia até a que temos nessa temporada, aquela versão do Philadelphia com Ben Simmons no auge, com o Joel Embiid ainda mais saudável, com Tobias Harris jogando a nível All-Star e com o Jimmy Butler sendo o Jimmy Butler. Cara, realmente, se não fosse pelo Kawhi Leonard jogar a nível semideus, demigod, aquele time tinha reais chances de chegar a um título da NBA, tanto que terminou em lágrimas o Joel Embiid. E aquele game winner que é a coisa mais absurda, mais absolute cinema, acho que da história da NBA. E em resumo, essa passagem dele de uma temporada pelo 76ers, ele não ficou por lá e não reassinou por lá, porque eles reassinaram com outro jogador por um contrato máximo, que segurou a equipe durante 4 temporadas, que foi o Tobias Harris, que foi uma decisão totalmente errada da franquia. Podia ter reassinado com o Jimmy Butler, mantido um, entre aspas, Big Three de Simmons, Embiid e Butler até a chegada do Tyrese Maxey. Já pensou o que podia ter acontecido nessas últimas 4 temporadas se eles tivessem escolhido o Butler ao invés do Tobias Harris? Mas tá, não pagaram o Jimmy Butler, isso acabou resultando em um icônico momento, que é o famoso Tobias Harris over me. Vocês pagaram o Tobias Harris, o fucking Tobias Harris ao invés de mim? E nessas últimas 5 temporadas com o Miami Heat, após a chegada dele, o Miami já entregou um contrato bom pra ele tem mais essa temporada garantida ainda, teve muito sucesso no Miami, só que temos um grande problema com questão ao sucesso do Jimmy Butler no Miami, a presença dele nos playoffs, atitudes dele fora da quadra e simplesmente a relação dele com o poderoso chefão da equipe, que é quem manda em tudo, que é o Pat Riley, né, mano? Pat Riley é o cara desse time. Ele bate o martelo, quem vai e quem fica. Esse senhorzinho que fez uma troca genial de mandar Josh Richardson pra um cara que estava entrando em agência livre, que é o Jimmy Butler, pra trazer ele pro Miami Heat naquela época, e hoje o Josh Richardson, se eu não me engano, voltou para o Miami Heat. Se passou 5 temporadas desde essa troca, a equipe cambaleou ali entre as posições de meio pra final de playoff, e mesmo assim teve bons resultados na pós-temporada, e os bons resultados sempre estavam atrelados ao Jimmy Butler, como a gente começou citando nesse vídeo. Porém, após esse último playoff, na qual o Miami Heat foi eliminado sem a presença do Jimmy Butler, que ficava se esperando, será que o Jimmy Butler vai voltar? Ele lesionou faltando poucas semanas dele, poucos dias pra começar os playoffs, acabou que ele não esteve presente, o time passou mal e não arranjou nada nos playoffs, caiu na primeira rodada. O fato do time ter caído na primeira rodada gerou aquela famosa polêmica da entrevista do Jimmy Butler falando que o Boston Celtics estaria em casa, o New York Knicks estaria em casa e que nenhum desses times teria chance se ele estivesse jogando. Que gerou mais uma entrevista polêmica, que foi o nosso querido Pat Riley falando: se você não estava em quadra pra jogar contra o Boston e contra o New York Knicks, você deve ficar com a sua boca caladinha. E qual que é o grande problema? Quando você arranja treta com o cara que vai pagar o seu salário, esse cara também decide se ele vai estender com você ou não. E na hora dele estender com você ou não, ele pode ver o seguinte: você é um cara que é ídolo aqui na franquia, você é ídolo aqui na franquia, mas você já está com 35 anos completando aniversário hoje, neste sábado, dia 14. Então você com 35 anos, um histórico de lesão um pouco vasto, a última vez que você esteve presente em uma temporada de NBA por mais de 65 partidas foi lá em 2017, então já fazem 7 anos. Por que eu vou te pagar um contrato máximo? Você exige um contrato máximo, mas você não está presente na temporada regular para um contrato máximo, e agora você dificilmente estará presente com mais frequência nas próximas temporadas porque você está ficando mais velho. Além de que você desagradou com as suas declarações. Então o Pat Riley está segurando o fato de entregar um contrato máximo pro Jimmy Butler por questão idade, lesões e tretas externas, tá ligado? Conflitos mesmo de ideia de como a pessoa deve se portar fora das quadras em respeito às outras franquias. E o Jimmy Butler continua achando que ele é um dos melhores jogadores da liga, ele merece esse último pagamento antes dele começar o declínio dele de carreira, e que se ele tivesse em quadra ele teria acabado com o Boston Celtics. Então se a gente analisar o contrato do Jimmy Butler, ele tem essa temporada garantida, ele vai ter que jogar essa temporada, e no final da temporada, pra temporada que vem, ele vai ter uma player option, onde ele pode optar, se tornar agente livre, tipo, ó, não quero ficar aqui, vou ver quem é que vai me mandar uma oferta boa, mais ou menos o que o Paul George fez com o Clippers. Ou se não, reassinar com a equipe por uma extensão de contrato, ou aceitar essa grana da player option dele e ficar na franquia até o final do contrato, e quando acabar o contrato eles veem o que faz, se reassina, se estende, se não estende. É uma graninha legal que ele vai ganhar, já digo pra vocês, é 48 milhões de dólares essa temporada, 52 milhões de dólares na temporada que vem, então se for entregar um contrato máximo pro Jimmy Butler, vai ser um negócio aí de 4 temporadas, 200 milhas, tá ligado? E a equipe do Miami Heat nesse exato momento tá com um núcleo jovem bem talentoso, Rami Hackes, Tyler Hero, Bam Adebayo, que é o cara que provavelmente vai assumir o posto de franchise player, o 01, o pilar dessa equipe mesmo quando o Jimmy Butler já não estiver nas redondezas. E o fato dessa falta de extensão de contrato nessa temporada com o Jimmy Butler começa a surgir vários rumores, que é o que a gente começou falando nesse vídeo: Golden State e Brooklyn Nets. Então eu vejo 3 opções aqui para o Jimmy Butler para essa próxima temporada. Opção número 1, Jimmy Butler, que já falou que quer se aposentar no Miami Heat, vai dar o sangue, vai jogar mais de 65 partidas, vai estar presente durante os playoffs, vai fazer uma temporada digna de um contrato máximo para se aposentar como um Heat. Opção número 2, ele sai buscando um contrato máximo, e nessa segunda opção já descarta o fator Golden State Warriors, aí ele teria que obrigatoriamente ir pro Brooklyn Nets. E esse interesse do Jimmy Butler no Brooklyn Nets é justamente porque o Brooklyn Nets ele está num momento de rebuild, ele já abriu mão de todos os jogadores mais caros da folha salarial,
geral, menos o Ben Simmons ainda, que tá no último ano de contrato, e aí quando sair o Ben Simmons, realmente vai ser quando o Jimmy Butler vai poder optar pela agência livre dele. Então, ou seja, você vai combinar um time que vai estar em reconstrução, vai provavelmente pegar uma pick boa de draft, tem um pivô bom, que é o Nick Claxton, tem alguns jovens jogadores sendo desenvolvidos ali dentro da franquia, e vai colocar um maluco de contrato máximo lá dentro, que é o Jimmy Butler. Então, a ida do Jimmy Butler para o Brooklyn Nets e esse suposto interesse que surgiu nesses últimos dias é literalmente por causa de um contrato máximo e o último pagamento, o cheque gordo que ele vai receber. E temos a opção de número 3, que seria o Jimmy Butler e tentar buscar um título ao lado do Stephen Curry, basicamente isso. E aí, pra poder acontecer essa troca, o Miami Heat não é bobinho. Vai querer pegar o Jimmy Butler? Beleza, vamos fazer então um sing and trade com ele. A gente vai garantir um contrato máximo pra ele e vocês vão ter que entregar peças que sejam o suficiente pra poder cobrir esse contrato máximo com a gente. E nisso a gente vai ter que colocar ali Jonathan Kuminga, vai ter que colocar Moses Moody, vai ter que colocar, quem sabe, um Gary Payton II, vai ter que colocar umas 3, 4 peças e uma pick de draft ainda. Temos que colocar na perspectiva que o Pat Riley não vai entregar o Jimmy Butler por pouca coisa. O Jimmy Butler vai ser um dos maiores jogadores da história dessa franquia, mesmo ele não tendo conquistado um título. Já fez feitos muito impressionantes nas últimas 5 temporadas. E por ele ser um querido da franquia, um querido da torcida, vai ter que ser um pacote grande. E esse pacote, com esse suposto interesse do Golden State Warriors em fazer uma negociação com o Jimmy Butler, não casa com a ideia que eles já deixaram passar 3 oportunidades de adquirir jogadores bem mais baratos. E que tem outras oportunidades no mercado que sejam mais baratas do que o Jimmy Butler pra trazer. Como, por exemplo, o Lauri Markkanen, que já deixou passar nessa última temporada, eles não quiseram colocar o Brandon Podjemski, mas vão querer colocar, tipo, Kuminga, Moody e outros jogadores assim pra um jogador que é mais velho que o Lauri Markkanen, tem menos tempo hábil do que o Lauri Markkanen e provavelmente tem menos tempo de auge do que o Lauri Markkanen, acho que não faz sentido. Deixaram passar o Paul George, que é um jogador semelhante, mas isso aí foi culpa daquela treta lá que, pô, o Clippers preferiu perder o Paul George a troco de nada do que entregar ele pro Golden State Warriors pra deixar os caras mais competitivos. Faz sentido, até porque o time da mesma conferência preferiu mandar lá pro 76ers. Faz sentido entre aspas, né? Porque o time ficou lascado mais ainda. Então, ao meu ver, outras opções mais fáceis do mercado aí. Podemos colocar o New York Knicks, um Julius Randle. Quem sabe o Julius Randle consegue ser um bom jogador na posição de número 4, colocando o Draymond Green pra fazer um small ball. Naquele esquema do Warriors, o Julius Randle faz meio que de tudo um pouco. Seria um jogador pra se buscar, depois dessa tretinha que eu já cobri pra vocês uns dias atrás. Brandon Ingram, contrato expirante, só que tem outro problema de reassinar com ele. Mas eu garanto que vai ser mais barato de você trazer um Brandon Ingram do Pelicans do que você trazer um Jimmy Butler do Miami Heat. Ou aquele cara que é praticamente impossível de trocar, porque o contrato dele já é horrível e você vai ter que assumir uma bronca gigante, que é o Zach LaVine. Então, eu acabei desviando muito do assunto indo pro Zach LaVine e esquecendo do Jimmy Butler. E agora, finalizando o assunto do nosso mano Jimmy Butler, eu acho que as duas primeiras opções são mais viáveis. Ou ele vai atrás de um contrato no Nets, ou ele vai fazer uma temporada braba e reassinar com o Heat, porque qualquer outra opção iria me surpreender bastante. Mas como a NBA vive surpreendendo a gente, vamos esperar para que o futuro nos reserve algo que vai fazer eu gravar outro vídeo aqui pra gente comentar. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. E se você quiser apoiar o canal Trash Talk, é muito simples. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações e deixe um like pra chegar a mais amantes de NBA assim como você. Se você quiser ajudar mais diretamente o canal, seja membro aqui embaixo, tem uma série de benefícios. Obviamente, se o valor estiver de acordo com o que você está disposto a contribuir com este humilde projeto. Agora sim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e falou! State of fear.